Olá! Está começando o Meio Ambiente por Inteiro, um programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. No programa de hoje, nós vamos falar sobre cidades sustentáveis. 100 anos atrás, apenas 10% da população mundial vivia em cidades. Hoje, já somos 50%. E segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas, até 2030, 60% da população mundial vai estar concentrada em áreas urbanas. E mais, a cada ano, pelo menos 67 milhões de pessoas passam a viver em cidades. São esses centros urbanos que também geram 75% de todo o lixo produzido por seus habitantes e consomem 2/3 da energia global. Uma situação que pode ser definida como insustentável a curto prazo. Para falar sobre cidades sustentáveis, o Meio Ambiente por Inteiro desta semana convidou Valder Suriani, superintendente da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, e Mara Moscoso, consultora da Fundação Pro Natureza. Valder, Mara, muito obrigada pela presença de vocês. A cidade de São Paulo foi sede do São Paulo Summit, um encontro bianual que reúne representantes das 40 maiores cidades do mundo. Na pauta, a busca de soluções para os problemas da sustentabilidade urbana. Além de São Paulo, mais 2 cidades brasileiras fazem parte do grupo, Rio de Janeiro e Curitiba. Confira. Atualmente, as grandes cidades são o maior desafio estratégico do planeta. Se elas adoecem, o planeta fica insustentável. Bom, cidades sustentáveis são cidades que atendem uma série de requisitos. Ela tem que ter um transporte de massas eficiente, tem que ter uma percentagem de áreas livres e áreas verdes que permitam que o solo se recarregue com as chuvas, que recarregue o lençol freático. São aspectos, além dos ambientais, aspectos culturais, sociais e econômicos. É preciso readaptar as metrópoles, torná-las mais sustentáveis para que seus habitantes vivam melhor. É o que acontece em São Francisco, nos Estados Unidos. Lá, metade da população utiliza o transporte público e quase 20% da área da cidade é reservada aos parques e espaços verdes. Foi também a primeira cidade do mundo a proibir sacos plásticos não recicláveis. Eu acho que os mais importantes, eles dizem relação com a mobilidade. Então, a proximidade de moradia e de trabalho é essencial e deve ser suprida por um transporte eficiente, um transporte de massas limpo, econômico, barato, seguro. Tá? Aí sim começaria a ter alguns critérios da sustentabilidade, né? É o caso de cidades como Barcelona, Londres, Nova York e Bogotá. Hoje em dia, a capital colombiana possui um dos sistemas de transporte mais sustentáveis do hemisfério sul e até 2015 pretende eliminar o uso de carros particulares nas ruas. Assim como Bogotá, muitas outras metrópoles têm um longo caminho a percorrer rumo à sustentabilidade. A meta é avançar nas conquistas ecológicas para que um número cada vez maior de pessoas possa viver com dignidade e qualidade. Seu Valder, começo com o senhor. Qual o papel do saneamento em um projeto para uma cidade sustentável? O saneamento é a condição básica para a qualidade de saúde de toda a população. Dentro desse aspecto, é importantíssimo que as cidades tenham água, esgoto, resíduo sólido e drenagem projetadas, implantadas e operadas de maneira eficiente para que a população possa usufruir desse benefício tão importante para a sua vida, mesmo porque sem água é praticamente impossível se viver. Mara, a gente viu ali que o transporte é uma premissa básica, né, para uma cidade ser considerada sustentável. Um transporte limpo, eficiente. O Brasil está um pouco distante dessa realidade. Quais são as nossas alternativas? Pois é, alternativas são várias e a gente sabe que as cidades grandes cresceram, de certa forma, sem planejamento. Boa parte delas foram criadas sem nenhum planejamento, então cabe a gente agora adaptar a nossa realidade para essas novas tendências. Uma delas que a sociedade está demandando são as ciclovias. As pessoas mais do que nunca querem trabalhar próximo dos seus locais de trabalho, querem ter acesso a você poder andar na rua com motorista educado, você ter ciclovias, as pessoas se respeitarem mutuamente. Então, eu acho que, quando a gente fala de cidade sustentável, um aspecto extremamente importante é o forte envolvimento dos 3 setores da sociedade. Não adianta só o governo querer, não adianta só a sociedade, nem adianta só o setor produtivo. Os 3 têm que planejar em conjunto. Essa busca por esses 3 setores, seu Valder,
Qual os recursos e financiamentos que a gente tem para a área de saneamento? Vem dos 3 setores ou a gente, infelizmente, só conta com o governo? O setor de saneamento ele está em fase de alteração institucional. Nós tivemos recentemente a Lei 11.445, que foi editada no começo de 2007, e ele começou a estabelecer de uma forma um pouco mais consistente o marco institucional e regulatório do setor. Mas os recursos continuam sendo eminentemente recursos públicos, federais e estaduais, e em menor escala municipal também. Dentro dessa linha, a fonte principal de financiamento continua sendo o FGTS e o FAT. Isso via os órgãos financiadores federais, que são a Caixa Econômica, BNDES e, em menor escala, Banco do Brasil. Está em formatação novos modelos de financiamento envolvendo iniciativa privada. As PPPs começaram no Brasil recentemente e o saneamento já teve uma obra recém-inaugurada e foi o emissário submarino de Salvador, executada através de uma PPP. Então, espaço para financiamento do setor de saneamento pela iniciativa privada há muito. E mesmo porque dificilmente o governo federal sozinho poderá arcar com os recursos para o setor. Por outro lado, um dado que é importante também colocar é o fato de que tarifas é uma fonte importante nesse rol de fonte de financiamento. As tarifas representam hoje cerca de quase 50% de todo o financiamento do setor de saneamento. Isso dá uma responsabilidade muito grande para os operadores, que têm que manter o seu serviço, têm que fazer a gestão cada vez mais eficiente, tendo em vista que os recursos são cada vez mais limitados e com a carência um pouco maior, tendo em vista que os diversos operadores estão se capacitando, se habilitando para habilitarem-se a essas fontes de recursos. Mara, hoje em dia a gente vê projetos culturais, né? A gente vai ter a virada sustentável. Qual que é a proporção que a cultura vem tomando na questão da sustentabilidade? É aquela história que a gente sabe assim que, na verdade, quando a gente fala na questão ambiental, desenvolvimento sustentável, é você desenvolver sustentavelmente algum tema, né? Lembrando aqueles 3 pilares, que é o ambiental, o econômico e o social. O social, eu acho que até a gente avançou um pouco mais, né, em relação aos outros temas, como o econômico e o ambiental. Quando a cultura chega, ela passa por esses 3 temas. E ela tem uma abrangência de informação muito maior do que todos nós conseguiríamos ter. Ela atinge as pessoas, ela sensibiliza. Então, não deixa de ser um tipo de campanha de educação ambiental. Vamos citar os bons exemplos. Tem alguns artistas do Brasil, inclusive, que o show está contabilizando quanto de carbono está sendo emitido. Então, isso é um bom exemplo, porque o que é para a gente emissão de carbono? O cidadão comum saberia calcular o que é isso, o que isso significa? Um pouco distante da realidade. Então, distante da realidade. Talvez chegue uma banda de rock e fale, olha, um show desse a gente vai ter que plantar 3.000 mudas. As pessoas se sensibilizam e talvez a gente consiga atingir um público muito maior em menos tempo. Então, tem um fator positivo muito grande. Seu Valder, uma escola, ela é sempre uma referência para uma comunidade. É também um local onde a gente concebe o futuro daquela comunidade, daquela sociedade. Qual o papel das escolas no processo para cidades mais sustentáveis? Essa é uma questão muito importante, porque, na realidade, a maioria da população ainda não consegue valorizar o serviço de saneamento. Ela não consegue perceber o alcance das medidas da prestação de serviço. Ela acha que simplesmente abrir a torneira ou dar uma descarga está resolvido o problema. Não é o caso. Nós tivemos pesquisa recente, onde cerca de pouco mais de 10% da população entendia a importância de ter esgotos sanitários. E um grande problema das operadoras do serviço de saneamento é não só fazer o serviço, como fazer com que a população também ligue os seus esgotos à rede pública. Essa é uma questão básica e fundamental. E para isso daí a educação ambiental é importantíssima, começando até mesmo nas escolas. Eu acho que esse é o veículo inicial, o veículo primeiro, tendo em vista que as crianças têm uma
uma possibilidade de entender muito mais e tem a possibilidade de influir na sua família de uma maneira bastante positiva. É fundamental, o setor de saneamento não poderá deixar de lado, como não está deixando, interferir também na qualidade da educação ambiental em todo o país. Na sua opinião, Mara, qual que é o papel das escolas? Nossa, o papel da escola é essencial. Vamos lembrar também que os professores precisam ser capacitados, né? Assim, uma pessoa da minha geração, a gente nem falava em educação ambiental quando era criança, né? A gente tinha uma campanha de educação de lixo, não jogar lixo na rua, mas ninguém se falava quais os prejuízos de se jogar um lixo na rua, de não ter o esgoto numa rede, quanto que isso sai para o governo, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas eram taxadas de ecochatas, né? Ecochatas, né? Biodesagradáveis, uma série de coisas. Então, hoje a campanha de educação ambiental, ela tem que estar em todos os níveis, inclusive de governo. Quantas e quantas vezes a gente não passa nos órgãos públicos, a luz está acesa, né, o esgoto não está sendo destinado, o papel não está sendo reciclado. Então, foi como eu falei anteriormente, se os 3 segmentos da sociedade não tiverem forte envolvimento, a coisa não anda para frente. E a escola é essencial, que é dali que a gente forma o cidadão. Então, se a criança ela for formada dentro de uma cultura do desenvolvimento sustentável e sabendo que aquilo ali é para ela mesma no futuro, né, a gente até fala, antigamente a gente falava assim, vamos com as gerações futuras, né? Hoje a gente está pensando na nossa própria geração. Porque está caminhando tudo tão rápido. Daqui a 20 anos, como estaremos? Então, isso é grave, a gente precisa se preocupar. E, além da formação das crianças, os professores precisam ser capacitados. Essa questão é importante porque o saneamento sofre bastante na parte do esgotamento sanitário, onde os postos de visita das redes de distribuição e coleta de esgoto sanitário servem de receptáculo para os lixos domésticos. Então, é frequente as redes entupirem por objetos jogados dentro delas, por desconhecimento da população da necessidade de manter essas redes absolutamente desobstruídas para que o líquido possa fluir de uma maneira tranquila. Mara, o que você acha que está faltando nas cidades brasileiras para que elas comecem a engatar nesse rumo de cidades sustentáveis? Com certeza o planejamento, né? Se a gente não planejar, a gente não sabe o que vai acontecer na frente, nem o que nós queremos pela frente. Eu acho que as cidades, elas têm os planos diretores, que devem ser bem feitos, devem ser extremamente participativos. Toda cidade acima de 20 mil habitantes, precisa ter o seu plano diretor, que é o quê? Um plano que ele traça a parte urbana, a parte rural e a parte ambiental de toda a cidade mínimo, ou seja, como essa cidade deve crescer. E a partir desse crescimento é que a gente precisa saber quais equipamentos deverão ser atendidos. Qual o transporte, número de escolas, como que a gente vai atuar na questão da poluição. Hoje se tem falado muito grave, que poucas pessoas conhecem, que é a poluição difusa. Várias cidades já têm problemas de abastecimento de água. Vamos citar o caso do Distrito Federal, que tem um lago no centro da sua cidade. Toda a poluição que sai do escapamento dos carros, que sai do escapamento dos ônibus, ela é uma poluição difusa. Ela está no ar, depois ela desce por meio da chuva. E a chuva, que são as águas pluviais que vão por meio do encanamento, elas descem direto. E daí é um tipo de poluição grave. Depois essa água volta para o nosso abastecimento humano. Dentro de casa, então, né? como ele falou, tudo sai mais caro. Quando vem no sentido contrário, sai muito caro para o governo. Então, não adianta também a gente só culpar, entre aspas, a ineficiência do governo. Todos nós temos participação nisso. Então, é mais fácil a gente prevenir por meio do planejamento e sabendo para onde e como queremos crescer, para a gente poder ter um futuro melhor. E as cidades que já são muito grandes, vamos citar, né, como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e agora Brasília em 4º lugar, como é que a gente reverte isso? Como é que a gente tira os carros das ruas? Como é que a gente tem um transporte menos poluidor, um transporte público menos poluidor? E a gente começar a reverter esse quadro, o problema do lixo, o problema do saneamento, como já foi colocado.